bom estarmos entre os amigos. No céu eu creio que certamente será assim. Será um lugar onde nós veremos muitos dos nossos lá. Um lugar de comunhão, um lugar de família. Sintam-se à vontade. A casa do Pai é a nossa casa. É a casa onde todos nós podemos nos sentir bem, nos sentir acolhidos. Tá? Eu agradeço a presença da minha família aqui, de todo o meu coração. Você sabe, né, filhinha? Eu não posso nem falar que chora, né? É muito bom, né? Muito feliz. Estou muito feliz. Só o Senhor sabe, né, Nádia? Só o Senhor sabe. Porque Ele nos trouxe até aqui. Ele nos fez caminhar e vencer até aqui. Hoje eu vou falar de um assunto maravilhoso. Hoje nós vamos falar de santificação. Porque santificação, muitos de nós pensamos que é você não errar. E na verdade, santificação é um processo. É um processo diário, constante. Pode deixar ele aqui, não se preocupa não. É um processo diário, constante, de alinhamento à vontade de Deus, ao governo de Deus. E estarmos debaixo da vontade do governo de Deus nos custa o quê? Renúncia. Nos custa um processo onde nós precisamos renunciar o mundo e a nossa carne. E eu gostaria que os meus irmãos abrissem 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Então, santificação é o processo diário de se afastar do mal e de se aproximar de Deus. Isso chama santificação. É todo dia você buscar mais de Deus, mais da palavra dele, deixando quem você era para trás e assumindo cada dia mais o caráter de Deus, cada dia mais ficar parecido com Jesus. A forma como ele age, como ele procede, como ele pensa. E como eu sei, está escrito na palavra. Cada situação que Jesus se deparava, ele tinha um determinado comportamento. Ele tinha uma determinada fala e um determinado pensamento. E graças a Deus que ele colocava isso na palavra, ele deixou isso na palavra para que eu e você um dia hoje possamos ler e o Espírito Santo revelar, assimilar isso dentro de mim e de você. Esse é o processo. É de uma vez? A santificação é de uma vez? Não. É até Jesus voltar ou até chamar minha senha, né? Valéria. Aí a gente parte. Mas até lá é uma escolha. Todos os dias. Santificação é uma escolha diária. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Está conseguindo não? Não tem problema. A gente chega lá. Diz assim, ó. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação da pessoa de Jesus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, ou seja, quando ainda não conhecia Jesus. Pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, sejamos santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante todo o tempo da vida de vocês. Porque vocês não foram comprados com prata ou ouro ou com coisas perecíveis. Vocês foram comprados de uma vida inútil
que os seus pais deixaram para vocês pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes dias, nestes últimos tempos, em favor de mim e de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Esse capítulo ele é muito claro. Ele fala: você que aceitou Jesus, você que deixou a ignorância para trás, que abriu mão da velha vida, do seu velho eu, e escolheu hoje ser chamado filho de Deus pela graça de Deus, deixa aquilo que te afasta de Deus. Faça a sua escolha diária, porque todo dia o pecado vem, né? Todo dia ele bate na porta. Todos os dias ele nos chama para fora do caminho, porque tem um caminho, não tem? Qual é o caminho do Filho de Deus? Qual é o caminho? Jesus. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade e Ele é a nossa vida. Mas o pecado e as nossas fraquezas todos os dias nos chamam para fora desse caminho. Mas o Senhor falou que aqui, se você tiver fé e esperança e olhar para Jesus, você continua no caminho. E aí nós temos que entender que nós não somos santos porque nós merecemos. Nós merecemos alguém que merece ser chamado de santo? Não. Nós somos fracos. Nós somos cheios de fraqueza. Mas teve um que morreu por mim e por você, Jesus. Teve um que pagou o preço do pecado que eu cometi, que eu cometo e que eu vou cometer. Porque infelizmente a nossa carne, todos os dias, ainda que eu me esforce, mas os pensamentos maus vêm, os preconceitos vêm, a forma de tratar às vezes não da maneira correta vem, e tudo isso me leva a essa condição de pecado, porque nós já nascemos nessa natureza do pecado, mas pelo sangue de Jesus nós somos comprados, nós somos resgatados, como disse o texto que a gente leu aqui. Não foi preço de ouro nem de prata, foi preço de sangue, um preço que está pago por toda a eternidade. E buscar a santidade em Cristo Jesus envolve renúncia. Tem um trem mais ruim do que você deixar de fazer algo que você gosta? Tem? Não tem. Mas por amor a Cristo, você renuncia. Você renuncia a falar com quem te irrita de maneira áspera. Você renuncia a querer impor muitas vezes a sua vontade sobre o outro. Você renuncia a um monte de coisas. Você renuncia às tentações do mundo. Oh, meu Deus. Nós renunciamos, meus irmãos, não porque nós temos força em nós mesmos, porque a nossa força vem do Senhor. É no temor de Deus que a gente escolhe viver. Não é porque nós somos super-heróis. Não é porque nós estamos livres da tentação, pelo contrário. Mas porque nós escolhemos não deixar a tentação fazer morada dentro de nós. Porque todos os dias ela vem. Seja para o homem, seja para a mulher, seja para a criança, seja para o idoso. Mas o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você nos ajuda em nossas fraquezas. Não é isso que está escrito? Lá em Romanos 10, ele fala o quê? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe que eu sou fraca, ele sabe que sozinha eu jamais conseguiria. Mas se eu tiver a ajuda do grande Consolador, eu consigo. E hoje, para me falar um pouquinho disso, o Senhor trouxe à minha memória a história de Davi e de Saul.
Saul foi o primeiro rei de Israel. Um rei escolhido pelos homens. Os homens chegaram para o profeta Samuel e disseram: olha, nós queremos ter um rei de coroa e de trono como todas as nações. Nós não queremos mais ser governados só por Deus. E Samuel se entristeceu. E Deus falou para Samuel: eles não estão falando isso por causa de você, eles estão rebeldes contra mim. É contra mim, Samuel. Dê o rei que eles estão pedindo. E aí veio Saul. Mas Saul não obedeceu a Deus. E logo depois de Saul a gente tem Davi, um rapaz que foi escolhido e ungido pelo profeta Samuel para ser o novo rei de Israel. Os pecados de Davi eram maiores ou menores do que os de Saul? A gente pode falar que tem isso, pecado maior ou menor? Todos os dois pecaram. Todos os dois tinham fraqueza. Mas interessante, né? Saul, ele perdeu o trono porque ele não esperou o profeta Samuel chegar e fazer o sacrifício que Deus disse que tinha que fazer. Ele foi lá e fez por conta dele. Davi adulterou. Davi matou o melhor amigo para ficar com a esposa dele. Davi lutou em dezenas de guerras e matou milhares de pessoas. Davi tinha um harém com não sei quantas esposas. E como é que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Estranho, né? Que estranho. Se a gente for colocar naturalmente na balança, parece que Davi era mais errado do que Saul. Sim ou não? Só que Davi tinha algo diferente. Davi, ele tinha o temor. Todas as vezes que Davi tropeçou, ele correu para o lugar certo. E Saul, todas as vezes que tropeçou, que desobedeceu a Deus, que não foi só essa vez do sacrifício, mas foi outras inúmeras vezes também. Saul também teve muitas esposas. Saul também foi um homem sanguinário. Saul também caçou Davi sem parar, como se fosse um animal. Mas ele comparava o trono dele como se fosse uma propriedade dele. E Davi não. Davi dizia que ele estava ali a serviço do Senhor. Davi reconhecia Deus como o único Senhor na vida dele. Davi corria para Deus e falava: Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, Deus. E Deus perdoava, ainda que viessem as consequências. Porque todos nós sabemos que Deus perdoou os nossos pecados. Mas toda vez que eu escolho pecar, a consequência vem. A consequência vem. Existe um preço a pagar porque eu escolhi pagar. Ainda que haja perdão. E Davi também pagou caro por todas as escolhas erradas dele. Mas ele buscou incessantemente. Ele buscou tanto a Deus que Deus falou o quê? Davi, um homem segundo o meu coração. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 1:30. Lá diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porque, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, eu busco a minha santidade não para a minha própria honra, mas para glorificar aquele que me amou, para dar honras e glórias àquele que eu disse que é o meu Senhor. Todas as vezes que eu busco a santidade, que eu busco os preceitos do Senhor e a palavra dele, é bom para mim? É excelente para mim.
Porque andar em santidade me guarda da morte. Andar em santidade me guarda da pobreza, da doença, da miséria, do desespero. Todas as vezes que eu ando andar no conselho de Deus, realmente existe um fruto. E todas as vezes que eu também escolho não andar, também existe um fruto. Não é verdade? Eu busco a santidade em Deus, porque a santidade do Senhor, ela me guarda, ela me conduz por lugares quietos de descanso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Nós nos submetemos ao governo de Deus. Isso é andar em santidade. É você se submeter ao governo de Deus. É você colocar a sua vida em obediência a Deus. Isto é andar em santidade. É isso que ele está falando. Chamados para ser santo, com todos os lugares, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. O povo do Senhor Jesus está espalhado nos 4 cantos da terra. E como nós nos identificamos? É pela placa que nós carregamos. Eu sou dessa, eu sou dessa, eu sou daquela? Não. É pelo estilo de vida que nós levamos. Se você chega em uma casa onde a presença do Senhor é reverenciada e honrada, onde Ele é reconhecido como Senhor daquela família, nós somos da mesma família. Onde Jesus está presente. Isso nos torna família. Mais do que o laço sanguíneo, é a fé no Deus Criador. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, em todas as áreas da sua vida. Em tudo. Não é só ser santificado na religião. É ser santificado no casamento, nos negócios, nos relacionamentos com os amigos, nos relacionamentos com a sua família. É ser santificado no seu dia a dia, andando pela rua, assim como Jesus fazia. Em tudo. Em tudo. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Ninguém tem só alma, ninguém tem só espírito e ninguém tem só corpo. Cada um de nós temos 3 partes que se fundem em uma só. E tanto o meu espírito, e tanto a minha alma, quanto o meu corpo precisam estar conectados com o Senhor. Quando o homem foi feito, antes de receber o sopro de vida nas narinas pelo Criador, Ele nos formou. As mãos do Deus Todo-Poderoso tocou a nossa carne. Ele pegou e fez o homem. Ele nos tocou. Ele tocou a nossa carne. Nós não precisamos odiar a nossa carne. Nós precisamos santificar. E logo em seguida ele fez o quê? Soprou nas nossas narinas. E nós nos tornamos o quê? Alma vivente.
nós respiramos, nós sentimos todos os tatos, olfato, paladar, visão, os 5 sentidos foram acionados em nós. Todos. E hoje, além de tudo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Esse Espírito que revela a palavra, esse Espírito que está dentro de cada um de nós, nos ensinando todos os dias. Porque quando eu e você fazemos algo que está fora do caminho de Jesus, a gente sente lá dentro, né? Parece que dispara um alarmezinho, né? A sirene toca. Não é só o medo, não é só o pavor. Porque quando a gente pega, o inimigo que ficou ali te sugerindo, ele, deixa você sozinho. Você, com o que você fez. Mas aí, se você for fiel e submisso, como Davi foi, o Espírito Santo está aqui coladinho com você. E você se arrepende. E o Senhor está pronto para restaurar a sua vida. Se arrepender de todo o coração. O que é se arrepender de todo o coração? É não fazer mais aquilo que outrora você fazia. Então, repetindo mais uma vez, santificação é o processo de alinhamento ao governo de Deus. Todos os dias nós vamos nos alinhando, todos os dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Ele fala assim: na verdade, esse Atos dos Apóstolos, ele menciona o que eu já falei para vocês. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho disso, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso foi Deus que falou. Eu tirei Saul, coloco Davi, porque esse vai fazer a minha vontade. Significou que Davi não pecou? Não. Davi pecou várias e várias vezes. Mas Davi se arrependeu e correu para os pés do Senhor. Ele sabia onde encontrar o socorro. E ele orou. Ele falou: Senhor, tire de mim tudo, mas não tire a sua presença de mim. Tire de mim tudo que eu tenho, mas a sua presença não. Porque o que eu quero na minha vida é a tua presença. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Gênesis, capítulo 17, 21. Gênesis, capítulo 17, verso 21. Quando Deus me deu esse versículo, enquanto eu estava orando hoje, Ele falou assim comigo: filha, para você andar na minha presença, quando eu te chamo para você andar na minha presença, não é porque eu estou te chamando porque você está perfeito ou não. Eu te chamo para andar na minha presença para te fazer perfeito. Porque andando comigo, você se torna cada dia mais perfeito. E lá, aí ele me deu esse versículo que fala assim, capítulo 17, verso 1, Gênesis. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu para ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Ele falou: é assim que eu falo com vocês. Mesmo quando você vem com lama, mesmo quando você vem com pecado, mesmo quando você vem com toda a fraqueza, se você andar comigo, eu te limpo, eu te lavo, eu te restauro. E você vai ter condições de andar com dignidade sobre a terra. E o seu caminho vai reverenciar, vai honrar Deus. Porque todos que olharem para você vão ver um homem limpo, um homem restaurado, um homem
que foi resgatado pela graça, pelo amor de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer e salvar todo mundo. Filipenses capítulo 2, verso 9. Hoje eu estava orando também, quando eu estava buscando uma palavra em Deus, né? Desde o dia que a pastora falou, a gente vem orando e meditando, porque muitas vezes a gente tem muitas coisas na mente, tem vontade de falar para a igreja, mas a vontade de Deus tem que prevalecer. Então, Deus, traga no meu coração, não a minha vontade, mas a sua. Porque as ovelhas e o povo não é meu, é seu. Nós somos apenas um canal, um vaso de barro velho e rachado, mas que na mão do Senhor se torna um vaso de honra, de ouro, porque é as mãos dele que nos torna preciosos. E aí ele fala assim, em Filipenses 2, verso 9: por isso Deus também o exaltou, está falando de Jesus, com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Muitas vezes, quando nós oramos por pessoas que a gente vê necessitadas, né? Por pessoas que são nossos amigos, pessoas que nós amamos, a gente ora, Senhor, que o Senhor seja o Senhor de fulano. E na verdade, meus irmãos, o Senhor me trouxe, eu estava orando dessa forma essa semana, e o Senhor me trouxe esse versículo, e Ele falou assim comigo: filha, independente de João, Maria, Pedro, José, Antônio dizer que eu sou o Senhor dele, eu sou o Senhor de qualquer um, de todos, até dos demônios, porque aqui está falando, ó, debaixo da terra. Ele é o Senhor que manda em todo o universo, Ele é o Senhor de todas as coisas, independente de você obedecer ou não, porque aí a gente já está falando de outra coisa. A gente sabe que o inimigo não obedece o Senhor, mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o Senhor de tudo que há, de tudo que foi criado no universo, em cima, sobre e embaixo da terra. E toda língua, independente se você obedece ou não, você confessa que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Até os demônios sabem disso. Eles fazem a escolha de não obedecer, mas Jesus é. Jesus é. E quando eu orava por essa pessoa em especial, havia um temor no meu coração. Ai, Senhor, ai, Senhor, ai, Senhor. E Jesus falava comigo: filha, sim, ore, sim, interceda, mas saiba que eu sou o Senhor e eu estou no controle de todas as coisas. E se tiver uma luz, e se tiver alguém clamando, intercedendo por essa pessoa, por aquela pessoa, isso vai ser consumado no coração dela. Ela vai reconhecer de todo o coração que eu sou o Senhor. Continua, filho. Mas não se esqueça, eu já estou. Eu já sou o Senhor de todas as coisas, de todas as pessoas e de todo o universo. Eu não dependo que ninguém me reconheça. Eu sou. Romanos 8,16, capítulo 8, verso 16, Romanos, ele fala assim: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito. Vejam que o próprio Espírito está com E maiúsculo, então ele está falando do Espírito Santo. Confirma ao nosso Espírito, ao Espírito do homem, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos
glorificados. O Senhor nos deixou autoridade. O Senhor nos santificou. O Senhor nos tornou mais do que vencedores. E nessa vida, sim, nós temos sofrimentos, como ele acabou de falar. Mas ele também nos deu vitória. O pensamento ocidental, quando fala de herança, que aqui ele está falando de herança. O pensamento do Ocidente somos, né? Uma parte do mundo que pensa que deixar herança muitas vezes é deixar o dinheiro, é deixar, né, algo, coisas palpáveis. E também é. Mas o pensamento oriental, ele deixa como herança o estabelecimento, aquilo que faz gerar riquezas, seja sabedoria, seja conhecimento. Ele ensina para o filho aquilo que pode gerar riquezas, com ele presente ou sem ele. Porque muitas famílias só têm herança se o pai estiver vivo. Se o pai faleceu, a herança desaparece. Porque não foi ensinado esse pensamento de herdeiro. E quando ele fala que nós somos co-herdeiros, o que o Senhor deixou para mim e para você? A obra dele, o Evangelho, a igreja. Essa é a obra que eu e você precisamos continuar. Continuar de que forma? Trazendo mais filhos, mais filhos. Essa é a nossa herança em Cristo Jesus. Porque quando se fala em herança e prosperidade em Cristo, nós queremos o que? Casa, carro, poupança, não sei o que, casamento, não sei o que, né? Cada um tem uma visão. Mas mais do que isso, o que o Senhor nos deixou, a sua obra, o que o Senhor nos deixou, a igreja. A igreja é a obra que vai dar continuidade a esse evangelho libertador, esse evangelho que veio para salvar, para redimir, para transformar o perdedor e vitorioso, a tristeza em alegria, para mudar não só a sua circunstância, mas a sua mente. O evangelho começa aqui, ó. Transforma a nossa forma de pensar, transforma a nossa forma de ver. E nós precisamos ensinar os nossos filhos que a verdadeira herança em Cristo Jesus não são coisas, não são só coisas, mas são comportamentos, são estilos de vida que nós escolhemos viver no Evangelho, viver na palavra. Isaías 61, estou finalizando. Há muitos anos atrás, o Senhor me deu essa palavra. Isaías 61. No momento onde eu achei que eu tinha perdido tudo. No momento crítico, onde eu olhava para os lados, sabe você no meio do oceano, sem ter bote para se salvar? E aí o Senhor trouxe essa palavra. E essa palavra foi restauradora. E hoje Jesus me lembrou dela. Hoje Jesus trouxe ela à minha memória de novo. Ela fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
e a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que choram, Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministro nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. E em lugar da vergonha, ele fala especificamente desse versículo para baixo, e em lugar de vergonha, você, Valéria, terá no pão. Em lugar da afronta, você exultará na minha herança que eu te dou. Por isso, em tua terra, você possuirá o dobro e te darei perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhe darei sua recompensa, e com a sua descendência farei aliança eterna. A posteridade dele será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de sua justiça, como noiva que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus frutos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor diante de todas as nações. Então existe uma promessa para mim e para você, que foi feita lá a Abraão. Abraão, em ti serão todas as famílias abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Abraão. Valéria, Sérgio, Adelaide, Devani, cada um de nós aqui, o Senhor tem a mesma promessa. Em vez da vergonha, eu te darei dupla honra. A sua descendência será bendita. A sua família será reconhecida como família bendita do Senhor. A promessa já está feita. E o preço já está pago por essa promessa cumprida na minha vida e na sua. Depende do quê? Da minha fé. Eu só preciso crer. Porque se eu crer, eu verei com os meus olhos. E hoje eu tenho uma grande satisfação de compartilhar esse momento com essa família que é a minha igreja, que já me ajudou a vencer tantas batalhas. Família de amigos, famílias de sangue, famílias de aqui, não tem todos, mas vários aqui já seguraram a minha mão, já estiveram comigo, assim como eu já segurei a mão e já estive com você. Isso é família, é orarmos no mesmo propósito, é sabermos que se nós crermos e nos sustentarmos até o fim, nós veremos com os nossos olhos. E hoje eu quero apresentar para vocês mais um fruto dessa semeadura no jardim do Senhor, nossa querida e amada Maria. Eu quero apresentar ela para a igreja do Senhor, independente da religião de que cada um de nós carrega. Nós temos o mesmo Deus, nós professamos a mesma fé. Nós olhamos para o autor e consumador da obra, que é Cristo Jesus. E eu, assim, a minha alegria, a minha felicidade é ver cada dia mais os meus se submeterem no caminho do Senhor. Para mim, essa é a minha maior herança. Essa, para mim, é a prova de que, de fato e de verdade, se eu continuo no caminho, eu vejo. E cada um de nós pode dizer assim: eu não conheci Deus de ouvir falar,
Eu conheço Deus de ver com os meus olhos. Glória a Deus. Eu quero convidar a pastora, Bruno, Lorena, Nádia, Evandro. Você tá bem? Vinícius, cadê Brena? Tá com o Bruninho. Para participar desse momento, vem amor. Para nós orarmos e abençoarmos essa geração bendita.